Eu queria entrar num ponto com você que me interessa muito como jornalista, obviamente, né? Que é aquela coisa assim, o leitor nem sempre imagina o volume do material que fica pelo caminho, né? Entrevistas, 1000, fontes, centenas, histórias incríveis e episódios que não cabem na edição final. Você chegou a contar isso comigo, né? Que o livro estava muito maior na primeira versão dele, e você teve que sair cortando e tal. Qual foi a história mais surpreendente, ou quais as histórias que você possa contar aqui mais surpreendentes que você apurou e que acabou ficando fora do livro? Cara, teve histórias. Eu acho que a gente já falou até, né? Quando a gente fez live fechada, história sobre o Japão, né? Que não foi muito falado e tudo. E foi um momento bem complicado, assim. Foi uma ida para o Japão em que o contratante, no meio do processo, se deu conta de que não era uma banda que ia encher, né, aquele espaço, né? E a família desse cara ficou muito chateada com ele, que é, sabe, família de japonês e tudo, então teve um processo de cobrança muito complicado ali e tal, muito agressivo. Não os músicos, né? Mas a equipe teve que, de alguma maneira, conter isso e ajudar, né, no meio do processo né, eu não estou detalhando muito, até porque eu nem posso, por conta disso. Eu teria que viajar para o Japão para eu ouvir o outro lado e poder falar mesmo, assim. Mas eu acho que essa é uma história que eu acho que valeria a pena, enfim, eu não tinha como. Eu ouvi alguns lados, mas não tinha como eu acabei não divulgando. Acho que é uma passagem muito interessante, assim. Tem histórias, cara, comizinhas, assim, né? Namorados e tal. Eu não posso falar, uma coisa que eu não vou. Né? É a coisa que mais dá problema, cara. Em biografia é essa, sabe? Né? Falar de vida. Né? E outras coisas, assim. Uma coisa que eu acho que poderia render outros livros e tudo mais. E que eu já vi até algumas pessoas falando assim, eu queria que tivesse mais isso e tal, que é a vivência que... Aí não é uma coisa que eu pesquisei que ficou de fora, mas uma coisa que eu gostaria de ter pesquisado, não consegui tanto, que foi a vivência no Rio. Né? Eu fui para o Rio, eu fiquei alguns dias lá, entrevistei um monte de gente e tal, mas eu não vivi no Rio de Janeiro, é diferente, Sim, sabe? sim. Então, assim, eu gostaria de entender mais como é que foi essa vida, assim, né? Então eu não consegui levantar tanto. E é justamente uma época que eles estavam mais famosos e tal, né? Então essas questões mais cotidianas da vivência no Rio e tudo, isso eu gostaria de ter. E acho que alguém vai poder pegar isso no futuro, ter um pouco mais essa... Ou não sei também, porque era um período que a banda já estava mais nuclearizada, né? Tava cada um num canto, né? As coisas, né, já tinha um escritório demandando, né? Então as coisas não aconteciam mais tão em grupo, assim. Mas, enfim, eu acho que sei lá, algum carioca, alguém que mora mais tempo no Rio e que vive hoje no Rio, eu acho que conseguiria fazer diferente isso. E Sim, eu sim. gostaria de ler, gostaria de saber, assim. Seria interessante. Qual foi a história mais surpreendente que você apurou e optou por não usar por achar que ela poderia desequilibrar a narrativa ou gerar uma leitura enviesada da banda? Teve algum caso assim? Algum relato, né? Que você Sal. Eu acho que tudo que eu consegui colocar tudo, assim, não teve. Sinceramente, não. Eu lembro desse episódio do Japão que eu realmente abri mão
de contar, assim, mas não teve nada assim que... Entendi. Não, tudo, sabe, consegui, assim, de alguma maneira, e nunca tive veto também. Nunca tive, não pode falar sobre tal coisa. Muito tranquilo. Um período dessa fase deles, né, é o lance do desgaste ali, o show do Bem Brasil e não sei o quê, aqueles... como é que é? No Tom Augusto, né? Essas coisas que aconteceram Acorda Augusto. Acorda Augusto, no Tom, por favor. São meio chatos. Em algum momento você sentiu que precisava proteger a banda aí, com algumas aspas, a história, porque para a leitura não ficar muito sensacionalista por conta desses episódios? Cara, foi super difícil isso, assim. Foi super difícil porque, assim, eu precisava contar isso, cara. Eu não tinha como abrir mão, sabe? Eu acho que faz parte da história. E eu não sei o que aconteceu, cara. Humberto é muito curioso, assim, você conversar, entrevistar Humberto, que sempre parece que são pessoas diferentes. Às vezes você vai conversar com o Humberto no dia, parece que é uma pessoa, parece que é outra, sabe? E teve um dia que eu fui lá e ele estava super aberto, começou a falar sobre Augusto, sabe? E sobre esse fim. E a gente falou horas sobre isso. Ele abriu tudo, falou tudo, assim, sabe? Tranquilamente, assim. E de uma maneira muito... que eu sentia muita verdade, assim. E perguntava, não tinha... sabe? Enfim. E eu me lembro que aí a gente conversou bastante, tal, fui para casa e falei, caramba, assim, fiquei até impressionado. E ele depois mandou um e-mail. Eu falei, cara, pensa bem nas coisas que eu te falei, porque... Ele falou, eu não quero que respingue nada de mal para Augusto. Não sabe que ele entenda nada mal, assim, e tal. E daí eu falei, olha, eu entendo, mas é uma coisa que eu vou precisar falar, e essa é uma das histórias da banda. Né? Não é a história da banda. Essa é uma das histórias, é um episódio. Né? E a gente não pode fingir que ele não aconteceu. Mas é um episódio, né? E aí foi isso, assim. E a editora sempre foi muito tranquila em relação a isso, assim. Nunca me podaram em nada. Mas eu sempre senti isso, cara. Não posso fazer nada sensacionalista, mas aconteceu, cara. Eu tenho que falar. E, tipo... Mas não soa como uma fofoca, um negócio assim. Foi o que aconteceu, né? Eu achava importante isso, cara. Sim. Eu achava importante esclarecer também o que aconteceu. Ficou muito desdito, assim. E aí eu acabei... Quando eu fui ao Rio, eu tive acesso ao processo. Fui atrás de tudo, assim, que podia, sabe? E é uma memória difícil de construir, porque eu acho que todos eles são muito traumatizados por isso também. Então, uma memória que eles nem têm, sabe? Ou tem muito... fragmentada, né? Muito... Já passou muito tempo também, né? E foi, como você falou, muito traumática.